Você sabia que um único soldado chamado Fraser sobreviveu a uma execução em massa depois da Batalha de Culloden? Pois esse fato real inspirou diretamente o famoso Jaime Fraser da série Outlander. Então fica aqui, porque esse é o nosso assunto de hoje. Muito bem, Sr. Fraser. Olá, amigos do canal Série Histórica. Hoje vamos mergulhar de cabeça na história por trás de Jaime Fraser, o carismático personagem que conquistou fãs no mundo todo graças à saga Outlander. Vamos descobrir como um episódio real envolvendo um soldado escocês deu origem ao Jaime fictício que conhecemos na série e nos livros. Ao longo desse vídeo, vou compartilhar uma curiosidade pouco mencionada que envolve um apelido intrigante usado por um Fraser que viveu escondido nas Highlands por vários anos após a derrota dos Jacobitas. Você vai se surpreender com o quanto de realidade existe nessa passagem que a série adaptou como parte do arco de Jaime Fraser. Então, prepare-se para conhecer lendas, curiosidades de produção e detalhes históricos que vão tornar cada cena de Outlander ainda mais fascinante. Estão prontos para viajar no tempo e descobrir a verdade por trás da ficção? Então, bora! O contexto histórico na origem de Jaime Fraser. Para entendermos a base histórica de Jaime Fraser, precisamos voltar ao século XVIII, mais precisamente ao período das revoltas jacobitas. Essas revoltas foram tentativas de restaurar a dinastia Stuart ao trono britânico, lideradas principalmente por Charles Edward Stuart, o Bonnie Prince Charlie. Para entender melhor por que a dinastia Stuart precisava ser restaurada, vale lembrar que a Escócia e a Inglaterra estavam unidas desde o reinado de Jaime VI, que se tornou Jaime I da Inglaterra no início do século XVII. Com o Ato de União de 1707, os dois países se tornaram oficialmente um só reino sob o parlamento britânico. Porém, a deposição do rei Jaime II em 1688 e a ascensão da Casa de Hanover no início do século XVIII deixaram muitos escoceses insatisfeitos, pois eles acreditavam que o trono legítimo pertencia aos descendentes de Jaime II. Foi assim que surgiram os movimentos jacobitas, liderados por figuras como Charles Edward Stuart, em busca de reaver o trono. No dia 16 de abril de 1746, ocorreu o que seria a batalha derradeira para o sonho dos jacobitas, a Batalha de Culloden, próxima a Inverness, no norte da Escócia. Os escoceses foram derrotados pelas tropas do Duque de Cumberland, deixando um rastro de mortes e aprisionamentos. Muitos que sobreviveram foram presos e posteriormente executados ou enviados para as colônias. Isso marcou o fim das principais esperanças de uma Escócia independente sob a liderança dos Stuarts. É exatamente nesse contexto que surge a narrativa do soldado Fraser, figura real que teria sobrevivido a uma execução em massa. E foi esse fato que despertou a imaginação de Diana Gabaldon ao criar o Jaime Fraser fictício. A lenda do soldado Fraser. Diana Gabaldon mencionou em entrevistas que, enquanto pesquisava sobre a Batalha de Culloden, encontrou um relato sobre um grupo de 19 oficiais jacobitas que teriam escapado do campo de batalha e se escondido em uma casa de fazenda. 2 dias depois, os soldados britânicos teriam localizado esse grupo, executando todos, menos um homem que, olha só, tinha o sobrenome Fraser. Ninguém sabe ao certo por que esse Fraser sobreviveu. Alguns especulam que ele foi deixado como exemplo ou que, por alguma razão, conseguiu enganar os oficiais. Na série e nos livros de Outlander, Jaime Fraser também tem uma sobrevida improvável após Culloden, o que faz a conexão entre o personagem e esse soldado real ficar ainda mais clara. O próprio nome Fraser, muito comum na região, reforçou a ligação com o clã de Lovat, um dos mais ativos durante as revoltas. Quem eram os Frasers de Lovat? Para entender a origem familiar de Jaime Fraser, é interessante notar a existência de uma linhagem poderosa das Terras Altas, os Fraser de Lovat. Esse clã controlava áreas ao redor de Beaulieu e tinha influência política e militar significativa. Simon Fraser, o Lord Lovat, avô fictício de Jaime na série, realmente existiu e é retratado como um homem astuto e traiçoeiro. Historicamente, Simon Fraser, que também era chamado de Velha Raposa, foi um dos protagonistas da revolta jacobita de 1745. Ele fazia jogadas políticas que serviam sobretudo a seus próprios interesses. Depois de Culloden, Simon foi capturado e acabou decapitado em Londres, em 7 de abril de 1747. Nos livros e na série,
Vemos também esse perfil duvidoso. Portanto, existe uma forte correlação entre o clã Fraser real e a maneira como Diana Gabaldon o retratou na ficção. O Dan Bonet da vida real. Aqui começam as curiosidades mais surpreendentes que eu mencionei. Você talvez se lembre daquele período em que Jaime, na terceira temporada, viveu recluso em uma caverna, fugindo das autoridades depois da Batalha de Culloden. Isso foi inspirado em uma história real de outro James Fraser, apelidado de Dan Bonet, que viveu nas proximidades de Loch Ness e passava seus dias isolado para não ser capturado pelos soldados ingleses. Esse Dan Bonet histórico teria passado quase 7 anos escondido, recebendo ajuda de aldeões locais que levavam comida e suprimentos. A caverna onde ele se refugiava ficava em uma área remota e de difícil acesso. Por vestir um gorro marrom para se proteger e ser reconhecido secretamente pela população, ele ganhou o apelido, que em português significa algo como boina marrom. Exatamente como a série retrata Jaime vivendo escondido próximo a Lalibró. O mais interessante é que esse James Fraser, o Dan Bonet, não é necessariamente aquele mesmo Fraser que sobreviveu à execução em massa, mas sim mais um outro Fraser real, que de maneira independente inspirou elementos do arco de Jaime nos livros e na série. E aqui vai um detalhe pitoresco que raramente é mencionado. O Dan Bonet da vida real teria aparecido publicamente poucas vezes durante seus anos de reclusão. Certa vez, ele arriscou sair de seu esconderijo para ir a uma celebração religiosa, mas acabou sendo avisado a tempo sobre a presença de soldados ingleses na região. Essa fuga dramática reforça a faceta lendária e quase folclórica que esse Fraser adquiriu, algo que a série transpôs para Jaime de maneira brilhante. Como Diana Gabaldon juntou essas duas histórias. A autora de Outlander basicamente se deparou com 2 tramas reais que a cativaram. A primeira, o Fraser que escapou por pouco da execução, logo depois de Culloden. E também o James Fraser, o Dan Bonet, que viveu recluso por 7 anos para não ser capturado. Ao unir essas 2 histórias e adicionar carisma, honra e lealdade, Diana deu forma a Jaime Fraser, criando um personagem complexo e cativante. Ele é corajoso, persistente e tem aquela determinação em proteger sua família e seu povo. Vemos como esses relatos históricos formam o DNA de Jaime, que vai muito além de um simples herói romântico. O papel da Batalha de Culloden em Outlander. Coração de muitas tramas da série, a Batalha de Culloden é retratada de maneira intensa, mostrando a brutalidade do combate e suas consequências devastadoras para a cultura escocesa. Ali fica claro que o exército jacobita, apesar de toda a determinação, estava em desvantagem tática contra as forças britânicas. Na realidade, a derrota provocou várias mudanças na Escócia, como a proibição do uso de tartãs e kilts, o desmantelamento de sistemas de clãs e, por fim, a migração forçada de muitos escoceses para as colônias norte-americanas. O Dress Act, instituído em 1746, não apenas restringiu o uso do tartan, mas também atingiu diretamente a manifestação cultural dos clãs. Quem fosse flagrado usando o kilt poderia ser preso por meses e, em caso de reincidência, até ser exilado nas colônias. Vale ressaltar que muitos Highlanders falavam majoritariamente o gaélico escocês, e a proibição de seus trajes se somou à marginalização da língua, reforçando a tentativa de apagar a identidade cultural do povo das Terras Altas. É muito interessante observar como a dominação britânica sobre a Escócia não se limitou a posses tangíveis como riquezas, mas foi além ao confiscar os elementos identitários de toda uma nação. Essa medida buscava minar a identidade das Terras Altas e reduzir a chance de novas rebeliões. E esse personagem chamado Jaime Fraser, como sobrevivente de Culloden, carrega nos ombros a dor e a culpa de um sonho perdido e, ao mesmo tempo, a esperança de reconstruir sua vida de alguma forma. Esse conflito interno ecoa na história do soldado que sobreviveu à execução. Afinal, como continuar lutando quando tudo à sua volta parece ruir? O tartan e a cultura escocesa. Quando vemos Jaime usando o tartan do clã Fraser, embora na série ele seja representado em um padrão de cores diferente do tartan histórico, percebemos que isso é um símbolo de orgulho escocês. Na prática, muitos dos tartans originais eram mais vibrantes, com predominância de vermelho. A produção de Outlander optou por tonalidades mais sóbrias,
para se adequar ao tom dramático e, possivelmente, à ideia de ancestralidade. Além do tartan, a série mostra toques de gaélico escocês, celebrações tradicionais e o senso forte de irmandade dos clãs. Tudo isso reflete um respeito pela cultura das Terras Altas, que foi duramente reprimida após Culloden. Curiosidades da produção. Aqui vão algumas curiosidades que você talvez goste de saber. Aquele castelo que representa Lallybro em Outlander é, na verdade, o Midhope Castle. Fica perto de Edimburgo, e desde a estreia da série tem sido local muito visitado pelos fãs. O que não é de conhecimento da maioria, no entanto, é que a verdadeira sede dos Fraser de Lovat era o Beaufort Castle, Castle Down, que fica perto de Inverness. E outra coisa, você sabia que além dessas figuras reais, a autora Diana Gabaldon também se inspirou em outra famosa obra televisiva para criar Jaime Fraser? Pois é, em uma entrevista, ela chegou a declarar que se inspirou, inicialmente, em um episódio de Doctor Who para criar o cenário escocês de 1743, tendo como base um personagem chamado Jamie McCrimmon. Para dar vida ao personagem, o ator Sam Heughan não só pintou o cabelo, como também estudou o gaélico escocês para atingir o máximo de autenticidade. Em entrevistas, ele contou que esse mergulho profundo na cultura das Terras Altas o aproximou de tal forma de Jaime Fraser que passou a valorizar ainda mais a história real por trás de Outlander. Motivado por essa imersão, ele se uniu ao colega de elenco Graham McTavish, intérprete de Dougal, e juntos criaram o projeto Men in Kilts, uma série em que ambos percorrem a Escócia, explorando tradições, paisagens e costumes que inspiraram a própria narrativa de Outlander. Além do carisma e da coragem, Jaime Fraser incorpora um ideal romântico que vai muito além dos clichês. Ele não é apenas o guerreiro Highlander. É um homem com qualidades e defeitos que sofre traumas profundos, como a tortura por Blackjack Randall, que é movido por valores como honra e coragem, e que luta pela liberdade e pelos ideais do seu povo, mas também é capaz de fazer acordos com governadores britânicos quando isso é necessário para proteger quem ama. Ao longo das temporadas, ele transita entre a Escócia, a França e as colônias americanas, envolvendo-se em batalhas, política e cultura de cada local. Tanto nos livros quanto na série, Jaime participa dos eventos que antecederam a independência das 13 colônias americanas. Historicamente, muitos escoceses exilados ou emigrados após Culloden, principalmente por conta das leis severas que, como dissemos, baniram o uso do tartan e dissolveram os clãs, acabaram se envolvendo nos conflitos norte-americanos. Isso porque havia um sentimento de injustiça e perseguição por parte da coroa britânica. Alguns desses imigrantes escoceses, fugindo das repressões pós-Culloden, viam na independência das 13 colônias uma oportunidade de viver sem o controle duro da coroa britânica. Por isso, não é à toa que muitos apoiaram a luta por independência quando as tensões explodiram na América. Nesse ponto, novamente a ficção de Gabaldon se ancora em fatos reais, mostrando como Jaime ecoa o espírito de luta característico de muitos escoceses que chegaram ao Novo Mundo e influenciaram a futura revolução. Tudo isso reforça o arquétipo de herói que se adapta para sobreviver, mas nunca perde sua essência. É justamente essa essência, inspirada em fatos e personagens históricos reais, que faz dele um personagem tão querido. No fim das contas, Jaime Fraser é o resultado de uma mistura perfeita de fatos históricos, mitos locais e imaginação literária. A Escócia do século XVIII, com suas revoltas, seus heróis anônimos e suas caves secretas, forneceu todo o drama necessário para que Diana Gabaldon criasse um personagem tão forte e carismático. E o mais empolgante é perceber que, por trás dessa ficção que tanto amamos, existem figuras e histórias reais que resistiram à opressão, preservaram suas tradições e alimentaram lendas que viajam pelos séculos. Agora me conta, você já sabia de todos esses detalhes sobre o nosso Highlander Jaime Fraser? Se você gostou desse vídeo, comente, deixe seu like e se inscreva no canal.
E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vão?